A fé não se apaga como uma vela ao vento. Ela não desmorona de uma vez, como um prédio que cai em ruínas. A fé morre devagar, em silêncio, nas pequenas concessões que fazemos todos os dias, sem perceber. Ela não se perde em um grito, mas em um sussurro. Não se destrói em uma explosão, mas em uma série de pequenos descuidos que, juntos, vão corroendo o que antes era forte como pedra. São José Maria Escrivá dizia que a alma morre não pelo grande golpe, mas pela constante erosão das pequenas concessões. E é aí que está o perigo, porque a maioria não percebe que está perdendo a fé. Ela não nota quando a chama começa a enfraquecer. Ela não escuta o som suave do declínio espiritual. Quantas vezes você já deixou de rezar porque estava cansado? Quantas vezes você faltou à missa porque o domingo parecia curto demais? Quantas vezes você adiou o momento de perdoar, de pedir perdão, de se reconciliar com Deus? Quantas vezes você justificou seu silêncio diante de uma injustiça, seu afastamento de uma obra de caridade, sua frieza com os que te amam? E pior ainda, quantas vezes você se contentou em viver uma fé superficial, marcada apenas por rituais vazios e frases decoradas, sem a força verdadeira que transforma a alma? A fé não morre de repente. Ela se desgasta. Ela perde o brilho. Ela enfraquece a cada escolha errada, a cada desculpa que aceitamos, a cada passo que damos para longe de Deus. E no fim, ela se apaga. E o pior é que muitas vezes nem percebemos que a perdemos. Você já se perguntou se isso está acontecendo com você? Você já se olhou no espelho da alma e se perguntou se a sua fé ainda é viva, forte e luminosa, ou se ela se tornou uma rotina sem vida, uma tradição sem fogo? Se você já sentiu isso, se já percebeu que a sua fé não é mais a mesma, então fique comigo. Porque neste vídeo, vamos explorar como, sem perceber, você pode estar deixando sua fé se apagar. E mais do que isso, vamos entender como reacender essa chama antes que seja tarde demais. A fé não esfria apenas nos grandes erros, mas nos pequenos descuidos diários que parecem inofensivos. Pense em como uma pedra, mesmo sólida, pode ser desgastada pela água que a toca todos os dias. O impacto de uma única gota é imperceptível, mas com o tempo até mesmo a rocha mais firme cede à erosão constante. Assim é com a fé. Você acorda apressado, ignora a oração da manhã, já começa o dia sem sequer lembrar que é filho de Deus. A primeira mensagem que vê no celular não é uma palavra de esperança, mas uma notícia negativa, uma reclamação, um problema. E ali, sem perceber, você já começou a alimentar a sua alma com escuridão. No trânsito, você se irrita com o motorista lento à sua frente. No trabalho, você guarda rancor de um colega que te passou para trás. Em casa, você desconta suas frustrações naqueles que mais te amam, mas que já não reconhecem em você a luz que antes irradiava. E assim, dia após dia você vai perdendo a paz interior, a calma do espírito, a força que só a verdadeira fé proporciona. São José Maria dizia que a alma que se esquece das pequenas virtudes acaba se tornando incapaz das grandes. Porque são nesses momentos aparentemente insignificantes que a nossa fé se revela ou se esconde. Não é nas grandes cruzadas ou nos atos heróicos que a fé se prova, mas nos gestos escondidos, nas palavras não ditas, nas tentações resistidas em silêncio. E o que acontece quando você deixa esses pequenos descuidos se acumularem? A sua oração se torna mecânica. Sua mente se distancia de Deus mesmo quando seus lábios ainda pronunciam suas palavras. O fervor que antes te fazia levantar os olhos para o céu, agora te deixa preso às preocupações do mundo. Você começa a tratar a fé como uma formalidade, uma obrigação, uma tradição vazia que não toca mais seu coração. E é aqui que muitos caem sem perceber. Eles acham que ainda estão na fé porque vão à igreja, porque rezam de vez em quando, porque têm uma Bíblia empoeirada no canto da sala. Mas a fé verdadeira é mais do que rituais e palavras decoradas. Ela é uma chama viva que precisa ser alimentada constantemente. E se você não alimentar essa chama com pequenos gestos de amor e sacrifício, com a busca constante por Deus,
Com a decisão diária de ser melhor, ela se apaga. Não de uma vez, mas lentamente, como uma brasa que se distancia da fogueira. Você já se perguntou quantas pequenas concessões você fez hoje? Quantas oportunidades de ser luz você ignorou? Quantas vezes você escolheu o conforto em vez do sacrifício? Quantas vezes você calou a voz da consciência para evitar um conflito interno? Porque é assim que a fé esfria. Mas não é só nos pequenos descuidos que a fé se apaga. É também na forma como lidamos com as grandes verdades da fé. São José Maria Escrivá dizia que não basta saber a verdade, é preciso vivê-la. E aqui está a raiz do problema para muitos. Eles conhecem a doutrina, mas não a praticam. Eles sabem o que é certo, mas não vivem segundo essa verdade. É fácil se acostumar com as palavras do Evangelho. É fácil decorar versículos, repetir frases de efeito, usar camisas com mensagens cristãs. Mas a verdadeira fé não é decorativa. Ela não é um enfeite que colocamos em nossas vidas para parecer mais espirituais. Ela é uma transformação profunda que deve moldar cada decisão, cada palavra, cada gesto. São José Maria nos alertava que não há santidade sem sacrifício, que a fé sem obras é morta, que quem conhece o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. E essa é uma advertência séria, porque não basta saber o que é certo, é preciso praticar. É preciso viver a fé com coerência, com intensidade, com verdade. E isso é difícil, porque o mundo nos oferece constantemente caminhos mais fáceis, atalhos mais curtos, desculpas mais convenientes. Mas a fé verdadeira não se acomoda. Ela não se molda ao mundo. Ela não se deixa enfraquecer pelo cansaço, pelo medo, pela preguiça. E você? Tem vivido a fé que conhece? Tem sido coerente com o que acredita? Tem escolhido a verdade mesmo quando ela custa? Ou tem cedido às pequenas concessões que pouco a pouco apagam a luz da sua alma? Agora que você sabe como a fé se apaga, a pergunta que fica é: o que você vai fazer a respeito? Porque saber que está frio não é suficiente. É preciso agir para reacender a chama que se apagou. Porque a fé não é um sentimento que aparece e desaparece por acaso. Ela é uma decisão constante, uma escolha diária, uma luta silenciosa que precisa ser travada com firmeza e perseverança. E se você chegou até aqui, é porque algo em você ainda quer lutar. Porque a fé pode estar fraca, mas ainda não morreu. Ela ainda pode ser reacendida, ainda pode se tornar forte, vibrante, verdadeira. Mas isso exige esforço, exige sacrifício. Exige uma entrega total a Deus, sem reservas, sem desculpas, sem concessões. E é esse o desafio que eu te deixo hoje. Não permita que a sua fé se apague. Não deixe que os pequenos descuidos se tornem grandes ruínas. Proteja a chama que Deus acendeu em você. Alimente-a com oração, com caridade, com verdade. Porque no final, só as almas que perseveraram no fogo silencioso da fé serão capazes de ver a face de Deus. E isso depende de você.